Apresenta Filhos da Pauta. Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá no FDP. Filhos da Pauta, FDP. Filhos da Pauta. Estamos chegando! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas! Estamos começando mais um FDP. FDP, o seu Porto acabou o Campeonato Brasileiro, seu Porto. E agora, o que será do seu Porto, hein? O que será do seu Porto sem o Campeonato Brasileiro? Não, agora tem um monte de outras coisas pra fazer. Se você falar que o Campeonato Brasileiro está começando amanhã, ele acredita. É. Acabou, tá, gente? Seu Porto tem Premier League. Eu juro pra vocês que eu acordei hoje de manhã e pensei assim, meu Deus, será que tem mais rodada? Mas tava legal. Será que tem mais jogo? Será que o Daronco vai dar mais 50 minutos de jogo? Mas tava legal. Passa uma caneta pra mim, filho. O campeonato foi bom pra caramba. Foi legal. Mas acabou, o Palmeiras foi campeão. E temos muitas coisas pra gente conversar, né? Já vamos começar a preparar aí a temporada. Ontem o Guilherme falou assim, o dia seguinte do campeonato é o dia do diretor de comunicação trabalhar. E como o Domênico tem saudade desse dia, né, Domênico? E aí eles vão contar pra gente o que acontece no clube depois do campeonato, no dia seguinte, né? Mas estamos chegando sempre num oferecimento da Claro, com muita internet para você curtir dentro e fora de casa. Estrela Bet, eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil. Acesse estrelabet.com e conheça o novo site. E acesse cruzeirodosulvirtual.com.br e decole na sua carreira. Vamos começar como sempre com os destaques dos meus amigos, meus irmãos aqui sentados ao meu lado. CJ. Bonovox. Tudo bem? Bonovox é foda. Você gosta? Não, tá louco. Você acha ele muito foda? Muito foda. Eu acho ele foda. Ele é muito foda. Ele ou Elvis? Não. Aí você tá comparando banana com laranja, né, filho? Então, os dois são foda. Boa noite, Gui. Boa noite, Domênico, Gilvan. Boa noite. Boa noite aí aos fãs de Bono e de Elvis. Bob, claro que nós vamos falar de Campeonato Brasileiro, que acabou ontem, mas aí um destaque, então, negativo para o peixe do Pelé, né? Que junto com São Paulo, Flamengo e o próprio Cuiabá, que não caiu ainda. Cuiabá tem poucos anos de Série A, mas não teve queda ainda. Muito se fala, obviamente, da tradição de Flamengo e de São Paulo. O Santos até então, ontem nós tínhamos o Bahia rebaixado, e depois de um momento o Vasco rebaixado, e depois de um momento o Santos rebaixado, aí volta para o Vasco rebaixado, mas um ano depois da passagem do Pelé, né? Pelé morreu no final do ano passado. O time dele, ou o time que ele deixou famoso, o time que ele apresentou para o mundo, está na Série B. Então é ruim, é triste, mas vai se juntou a Goiás, Curitiba e América. Menos mal que ele não viu, né? Menos mal que ele não viu. O que seria de uma dor para eles também, Você tá né? louco. A gente garante que ele não viu. Não, assim, de corpo presente não. Mas pode ser que ele esteja vendo tudo lá, né? Pois é. Mas se ele estivesse vendo tudo, ele jogava uma bolinha do Santos pra dentro, cara. Hein? Se ele estivesse vendo tudo assim, ele ajudava.
Fala, Gui. Boa noite. Tudo bem? Bom, CJ, Dodô, fala, presidente. Ô, Bob, ontem tinha 3 taças, né? Uma na Bahia, uma em São Paulo e outra no Mineirão. E o ainda presidente da CBF estava aqui. O ainda é Pra ótimo. que ele mandou? Ainda, porque hoje ele já não é mais. Exatamente. Né? Tomara, Ministério Público. Não. Tomara. Não recua, não, pelo amor de Deus. Eu sei que daqui a pouco vai ter liminar, mas ele é o pior da história. Ajuda a gente. O futebol brasileiro não merece isso. Ele é o pior da história. Ele é o pior presidente da CBF da história. Por Ele é quê? o pior. Só para eu entender, assim. CJ. Ele ganha dos outros corruptos, dos outros Não, com a aí série. eu tá, tô falando- é pela inexpressividade, entendeu? Pela incapacidade dele de gestão de futebol, não sabe nada. Ele tem enrolado com a seleção brasileira. Nós tivemos um campeonato brasileiro, aí vai me desculpar. Campeonato pífio. Arrumou um rolo no final do ano aí, porque o Flamengo se recusou a jogar uma partida fora do Maracanã. Na hora dele mostrar pulso, ele cedeu, mexeu na vida de centenas de jogadores que já tinham agendado suas férias, enfim. Fraco. Foi lá para a Europa. Ô, Bob, eu gosto de repetir isso aqui. O Brasil saiu da Copa do Mundo no final de novembro de 22. Ele prometeu que no dia 25 de janeiro de 23 ele iria anunciar o nome do treinador. Aí, dia 25, ele não anunciou. Ele empurrou para março. Quando chegou em março, ele empurrou para o final do primeiro semestre. Quando ele veio aí foi para a Europa, rodou lá um mês atrás do Ancelotti, implorando para encontrar com o Ancelotti. O Ancelotti até hoje não falou, sim, eu vou treinar a seleção brasileira, é um orgulho para mim. Até hoje o Ancelotti, eu não vi declaração nenhuma dele. E agora parece que ele tomou um chapéu do Marco Polo Del Nero e do Ricardo Teixeira, que deram um chapéu nele. Nossa. É o pior da história. Então, sabe o que é pior, né? O pior nisso tudo é que, assim, é quem está por trás, né, dessa empreitada, Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero. Sabe quando nós vamos saber quem foi que botou fogo em carro de jogador ontem lá em Santos? O dia que a gente souber quem está preso lá pela confusão em Curitiba. O futebol brasileiro virou isso, gente. Essa bagunça, cara. Não, vamos jogar Queimaram o carro de jogador ontem lá em Ônibus Santos. lá fora, né? O carro do Carros. Mendonça. Que isso? Ao ponto que nós chegamos aqui, cara, e as pessoas estão achando que tudo é normal. Ontem foi triste. Foi um fim de dia, de noite, de campeonato melancólico, especialmente para o Santos. Independentemente dessa brincadeira, ou que eu tenha usado a palavra... mal usado a palavra, né, o adjetivo, mas o Santos há muito tempo ele não consegue ser protagonista. Há muito tempo. O Não, Santos 2011 viveu- ele ganhou a Libertadores. 2011 ele ganhou a Libertadores com o Neymar. O uma Santos, década. O Santos viveu 10 um ano anos, muito né? conturbado, né? Teve aquela invasão na Vila Olímpica. Tá bom, você me Vila convenceu. começou- Belmiro. O Santos é legal pra caralho. Desculpa, na Vila Belmiro. Teve a invasão na Vila Belmiro. Começou com o Odair. Dispensaram o Odair, contrataram o Paulo Turra. Acho que o Paulo ficou, se não me engano, 11 jogos. Teve o problema com o Falcão. O Bob, isso aí, cara, é morte anunciada. Quando um clube entra assim numa trajetória dessa de vários problemas internos, é muito difícil suportar. Olha o que aconteceu com o Botafogo. 5 treinadores num campeonato. Não tem como. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Desorganização. Tá bom, legal, vocês me convenceram. Então, o Santos, beleza. Grandão, tá legal, o assunto encerrado. Agora, tudo bem. Agora, quero saber o seguinte. Dos que estavam brigando pela última vaga, quem mais merecia ser rebaixado? Era o Santos? Era o Vasco? Era o Bahia? Quem era? Eu responder? Pergunta boa, hein, rapaz? Ó, eu vou comparando os três. Santos e Bahia é uma briga bem boa. Eu vou tirar o Vasco desse trio aí. Eu acho que o Vasco
com a chegada do novo treinador e alguns jogadores, mostrou uma qualidade, mostrou uma vontade, mostrou... Nada é pra... Gente, nós não estamos falando de disputa de Libertadores Sul-Americana não, tá? É para escapar do rebaixamento. Diante dos 3, eu vi jogos bem horrorosos de Bahia e Santos. O Bahia tinha um Rogério Ceni, que é um muito bom treinador, que organiza times, mas que não teve resultados, que perdeu para um São Paulo no último minuto, que perdeu para um América, que não conseguia fazer gol em ninguém, e quando fazia tomava o dobro. Então é uma briga boa ali, Bahia e Santos. Eu tiro o Vasco desse trio aí. Eu, pela bagunça administrativa do Santos, eu acho que o Santos foi penalizado porque ele errou mais, Bob. O Vasco está tentando se reestruturar com uma dívida absurda. E agora a gente vai ter lá o Pedrinho como presidente, né, que vai participar diretamente junto com a SAF. E o Bahia também está começando a viver uma nova fase com a SAF que eles fizeram junto ao Manchester City, né, com os investidores do Manchester. E pela desorganização do Santos, eu acho que o Santos de todos... Agora, lá em cima, para mim, Bob, eu vi pouca gente falando hoje, mas para mim o Grêmio lá em cima, em segundo lugar, foi uma grande surpresa. Não é? A gente falava no início aqui em quem, CJ? Atlético, 3, né? América e... Não, Atlético. Atlético América. Atlético, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras. E aí um quarto lugar que você podia brigar ali de Inter, até próprio Corinthians, Atlético Paranaense que fez boas, a Fortaleza muito mais lá em cima, né? Do que o próprio Botafogo, do que o Grêmio, o Inter. É um baita trabalho do Renato Gaúcho. Inclusive, Gui, no 98 Esportes, nós fazemos a seleção, né, do Campeonato Brasileiro. O Renato Gaúcho é o meu treinador. Boa. Legal, hein? Fez um baita trabalho. O Abel é fenômeno, campeão, merece tudo de bom. E o Renato ainda fez um desafio, né? Desafiou, falou, eu desafio qualquer treinador, ele não falou do Brasil, qualquer treinador a pegar esse elenco, com o orçamento que eu tenho, com a folha que eu tenho e ser vice-campeão brasileiro. É isso. Ele fez mais com menos. Comparado... Baita trabalho do Renato Gaúcho. O Grêmio fez uma aposta perigosa, né? Porque eles estavam pagando só ao Soares. Só ao Soares. 2,5 milhões de reais por um jogador. E aí, como o Dodô falou, né? Um clube que tinha uma folha enxuta e apostou muito em um jogador. Mas o cara entregou, né? Entregou. Sim, o cara é um fenômeno, né? Mas com 37 anos, né, Bob? Fenômeno. Foi uma aposta corajosa do Grêmio. Sensacional. Parabéns. Esse aqui que é amigo dos gremistas, né? E terminou a passagem dele... Tem muitos amigos do Grêmio, do Grêmio. Com uma cavadinha no Fábio. Você é futebol doido. Brasileiro. No Maracanã. No Maracanã lotado. Falar em fazer, você quer aprender a fazer coisas muito legais? Então você precisa descobrir, a 3D Lab está trazendo, está democratizando, está popularizando essa tecnologia fantástica que é a tecnologia da impressão 3D. Né? A partir de R$1.000 você tem uma impressora 3D, você pode fazer peças como essas que você está vendo aí e ganhar dinheiro com isso. Né? Deixa a máquina funcionando de manhã, à noite você tem uma peça pronta, vende com uma margem de lucro na internet e no final do mês você tem uma grana. Fora isso, é educativo, é lúdico, né? É divertido, você participa de uma comunidade mundial, né? Então assim, procura a 3D Lab, né? Tem vários tipos de impressora, vários tipos de materiais e a 3D Lab está tornando tudo isso muito mais fácil. E, aliás, faz um trabalho social muito bacana também, que eu sei que o Brian não gosta que fala, mas eu vou falar, uma hora eu vou contar o trabalho social que é feito pela 3D Lab, né, com coisa de prótese e tudo mais, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? 3D Lab, entra aí no site que você vai ver como é legal. Olha a sugestão de presente de Natal aí bacana, né? Ou você faz um presente de Natal, imprime, ou você presenteia alguém com uma impressora que vai poder fazer coisas muito bacanas. O cara é diferente. Depois de ter feito um outro gol também, driblando, arrancando. Aquele gol da arrancada, né? É o gol do cara que, assim, ele tem exatamente a noção de espaço, de velocidade, de tudo que está acontecendo, onde é que está o goleiro, o corte do tamanho que tem que ser. Assim, ele sabe o que ele está fazendo. Impressionante. A quantidade de jogador brasileiro que faz aquilo e chuta a bola em cima do goleiro.
Bruno Rodrigues fez isso contra o Goiás. Chegou cara a cara com o Tadeu. Perdeu. Eu ferrei tudo aqui, negócio de destaque, pedi destaque, acabei entrando na história do Santos. Mas tá gostoso. Vai, Dodô, rola aí. Fala, Bob, irmão, fala. Esse aqui é um censo de 2019. Foi o que eu puxei rápido aqui. Bom. Santos, Atlético. Olha só. Eu acho que mudou. 2021 o Atlético foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil. Eu acho que os censos mais recentes talvez já coloquem o Atlético empatado ou à frente do Santos. Mas isso aqui é o Datafolha de 2019, que dá o Santos com 2,7 e o Atlético com 2,3. A torcida do Santos é uma torcida Muito bem. que a gente talvez, né, porque é o único time considerado grande, porque a gente considera os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul, que é do interior. O resto todo de capital. São times de capital. Meu boa noite é o seguinte, Bob. Tá bom, vocês me convenceram. Tá? O Atlético ontem, acabou o jogo do Atlético. E aí, cara, eu me permito participar e eu acho legal ficar mais lendo do que me manifestando. Eu tenho, sei lá, 3, 4 grupos grandes de atleticanos. Ao contrário do CJ, você leu. Eu leio. E aí, Bob, eu tava vendo o quão o torcedor, Guilherme, ele é passional de uma forma absurda, né? E nesses grupos, e não só nesses grupos que eu participo, como na rede social, você abria para ler depois da partida e pelo menos 30%, 40% dos comentários era o seguinte: o Atlético entregou o jogo pro Bahia, porque o Grupo City comprou o jogo. Eita! E aí, eu que me manifesto pouco, leio mais, me manifesto pouco, nesses grupos eu me manifestei. Eu falei, moçada, vou falar uma coisa pra vocês. Como é que é vender um jogo? Vamos pensar aqui. O Grupo City quer comprar o jogo pro Atlético perder. Aí o cara lá do Grupo City liga pro Sérgio Coelho, pro Rubens Menem, tá? Falou, ó, eu te dou aí 20 milhões pra você perder o jogo, beleza? Aí vamos imaginar que o cara do lado de cá, o Sérgio Coelho ou o Rubens Menem, fala assim, ok, eu aceito. Como se o Rubens Menem estivesse precisando de 20 milhões, né, para fazer um negócio desse. Aí, eles ligam para quem? Pro Rodrigo Caetano. Ô, Rodrigo Caetano, o jogo tá vendido, tá? 20 milhões de reais. Avisa aí o Filipão para avisar a turma que é para entregar o jogo. Aí o Rodrigo Caetano fala, beleza, ótima ideia. Aí vira o Rodrigo Caetano pro Filipão, campeão do mundo, fala assim, amigão, hoje nós vamos entregar o jogo. Filipão, opa, que ideia legal. Vamos lá falar com os jogadores. Aí tá lá o Hulk, o Paulinho, todo mundo sentado. Aí o Filipão fala assim, moçada, olha só, hoje nós vamos tirar o pé, porque o jogo tá vendido. Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo? E os 20 milhões já foram embora. 40, 50 pessoas estão envolvidas nesse processo. Você acha que um negócio desse não vaza lá de dentro do clube? É como o 6-1, Guilherme. Que tem gente que crava que houve dinheiro, que houve venda e tal. Cara, isso é impossível. Primeiro, o Atlético, imagino que a maioria dos clubes do futebol brasileiro, eles são geridos por pessoas sérias. Ninguém vai se prestar a um papel, gente, desse, de entregar um jogo podendo ser vice-campeão brasileiro, um time que acabou de virar SAF, para salvar um outro time. O que aconteceu ontem então, Domênio? Aconteceu que o Atlético correu o risco, porque poderia ter ficado fora do G4, entrou de férias, o Atlético já estava de férias, e o Bahia entrou para disputar um final de Copa do Mundo. Era a sobrevivência do Bahia, que também acabou de virar SAF. Então, gente, menos um pouquinho, eu entendo essa passionalidade do torcedor. Esse tipo de coisa não existe. Não existe. E na época do 6-1 eu desafiei qualquer pessoa a provar qualquer tipo de coisa. Eu falei assim, eu saio do Atlético amanhã. Se alguém chegar e falar assim, aqui ó, o Atlético vendeu o jogo pro Cruzeiro. Não vendeu. O Cruzeiro entrou com a faca no dente, o Atlético já tinha atingido o objetivo dele uma semana antes. Entrou mole, o Cruzeiro foi lá e enfiou 6-1 no Atlético. Pois é, ontem me lembrou muito o 6-1, sabia? O espírito. Eu também. O espírito. Sim, eu nem também. resultado, é que nem é provocar torcedor. Não é nem resultado, nem adversário, mas é... o espírito, de férias. É e isso. o outro desesperado. É isso. Gente, assim, imagina a carga, a gente sempre diz, futebol é um jogo mental também, né? Então você imagina a carga emocional dos caras na penúltima rodada do desespero.
Cara, eu tô correndo risco de cair pra segunda divisão, vai ser um inferno, vai ser não sei o quê. Os caras começam a imaginar tudo que tá acontecendo. Aí vem os resultados e tal, consegue se livrar daquilo. Tira aquele peso das costas. Como é que mantém a mobilização para jogar daqui a 3 dias? Não tem jeito. Não tem. Né? Ser humano, gente, não é máquina. Cara, E além disso, do ser humano, é aquela coisa que o Gui acabou de falar. Um time entra desesperado, pressionado e precisando ganhar, motivado, ligado nesse jogo e nos outros resultados. E aí vai vendo que os outros resultados estão acontecendo, que a torcida vai comemorando. Ó, saiu o gol lá em São Januário, do empate do Bragantino. Ó, saiu o gol do Fortaleza lá, hein, pô. E aí a atmosfera e o outro time querendo passear. Ó, fizemos. E aí, Dodô, Cudê e Tite deram o G4 pro Atlético, tá? Exatamente. Você imagina se o Botafogo apronta pra cima do Inter e o Flamengo empata com o São Paulo, o Atlético tá fora do G4. Então o Tite pagou a dívida que ele tinha com o Atlético. Pagou. Segundo ele tem uma dívida, né? Tá paga. Tá paga, Tite, pronto. Eu nunca achei que tinha. Zerou. Não paga não. Tá paga se ele deixa desse eu o título. falar em pagar pra você quer estar ligado como é que paga barato? Pagar Claro, beleza? Porque é o seguinte, a Claro tem extensores mesh. O que é isso? Você tem o seu ponto de internet em casa e algumas extensões para o seu Wi-Fi melhorar dentro de casa, né? Você aumenta a cobertura da internet, leva a sua rede Wi-Fi para vários cômodos, são ideais para quem mora num local com mais de 60 metros quadrados, tá? Assine 500 MB com Globoplay, 2 extensores mesh, por aquele preço que a gente adora, R$ 129,90 por mês. R$ 129,90, tá bom? Então, liga aí, 0800 742 1385. 0800 742 1385, vá até uma loja ou acesse claro.com.br, vai para Claro e faz seu multi. Claro, você merece o novo, consulte condições de aquisição. Alguém me explica a lógica dos caras quererem começar o segundo tempo dos jogos todos ao mesmo tempo, quando um terminou 6 minutos antes, o outro terminou 7 minutos depois? Nunca vi isso, absurdo. Absurdo. Eu coloquei ontem lá, eu acho que eu coloquei no grupo, falei assim, se acaba a luz no jogo do Atlético e fica 15 minutos sem luz, como é que eles fazem para começar o segundo tempo? Vão esperar voltar a luz lá no jogo do Atlético para começar todos os segundos tempos? É um negócio surreal. Eu imaginei uma queda de luz ontem, viu, Dodô? Em algum lugar. Acho que em algum estádio aí vai ter alguma coisa. O Bahia fez pouco, faltou pouco para desligar o disjuntor. Faltou não? Não, e o Rogério Ceni explicando. Um dia o Dodô vai contar pra gente quem foi. Quem desligou o disjuntor? Quem desligou? Deus. Deus. Muito obrigado. Ele deu uma de Maradona agora, foi a mão de Deus, cara. Muito obrigado por aquela luz ter caído. La mano de Deus foi lá, pá, no disjuntor. Olha, muito obrigado por você me tratar desse jeito. Você me chamar de Deus. Isso vai ficar pra história, né, cara? E ele acha legal. Ele acha legal. Ele acha legal, Ele acha bom que as pessoas pensam que foi ele. Muito feliz você me chamar de Deus. Olha. Fico muito feliz você me chamar de Deus. Cara, mas assim, putz, tudo bem começar todos os jogos no mesmo horário, né? Tem tudo um jogo bem. Dependendo do Até outro. aí tudo bem. E tal, não sei o quê, tudo bem, beleza e tal. Mas aí, um juiz dá 6 minutos. Então combinasse com o juiz, fala assim, ó, não dá 6 minutos não, hein? Lembrando que o acréscimo todo mundo tem que ser igual, hein? Termina todo mundo junto, hein? Porque senão vai dar problema. Aí fica aquela situação ridícula do Cruzeiro lá, batendo bola lá, 6, 7, sei lá quantos minutos. E os jogadores rindo em campo com a mão na boca, né? Intervalo de jogo, cara, teve mais de 22 minutos, cara. Rafael Veiga batendo papo com a mão na boca, contando piada lá, acho que pro Lucas Silva e tal. E o Daronco. Ah, gente, é o campeonato desse presidente. Presidente, vai embora tarde, presidente. O Márcio José colocou aqui, ó. Para de querer fazer lavagem cerebral no torcedor. Um comentário deste mostra que você não entende nada do riscado. Não vende mesmo, concordo, mas faz acordo. Como o Bahia não jogou o jogo da vida contra o América? Porque é assim, porque futebol é assim. Ele entrou para jogar o jogo da vida, deu tudo errado e perdeu pro América. E aí eu queria que você me explicasse, vamos ver aqui, Márcio José, como é que é esse acordo? Ele envolve os jogadores? Tem que envolver, né? Porque quem entra dentro do campo são os jogadores. E aí você vira pro Hulk, pro Paulinho, pro Saraiva, pro Gêmeos e fala assim, aqui ó, fizemos um acordo, tá? Bahia vai ganhar esse jogo aí, tá? Mas fica tranquilo, tá tudo bem. Você acha que ele não conta pra esposa? Ele não conta pro irmão?
ele não conta pro pai? Você acha que o pai não tem vizinho? Você acha que o vizinho não conhece o cara da 98? Que ele não vai contar pra gente aqui o que aconteceu? Ô, gente, para. E não é só isso, não. Olha a dificuldade de você convencer 40 pessoas numa ideia como essa. A mais bizarra de... Assim, tem várias que são bizarras. A mais bizarra que eu morro de rir... Brasil e França. É Brasil e França. É. Não, entregaram a Copa do Mundo que é pra ganhar na Copa seguinte. E aí já tava tudo certo e tal. Aí você imagina o seguinte... Chegar pros caras lá, pra aqueles caras lá no vestiário e falar assim... vocês não vão ganhar essa Copa do Mundo, tá? Vocês vão perder porque nós já estamos acertados para ganhar a próxima. Aí o cara pensa assim, QP, eu sei lá, se eu vou estar jogando a próxima Copa do Mundo. Essa é a minha chance. Ué, é a minha chance. Quem me garante que eu vou estar lá? Cheguei até aqui. Você acha que eu vou... O Edmundo picou o pé no balde dentro do vestiário, puto da vida, porque ele ia entrar de titular e não entrou, por quê? Ô, Dodô, mas é o torcedor... Como é que faz isso, gente? O torcedor que te mandou mensagem aí, também não vamos misturar as coisas, que não é questão da mala branca, tá, gente? Não é questão do incentivo. Porque o time correu mais. Você está falando de entrega de jogo. Você tá falando de acordo para perder. É de acordo para perder, não é o incentivo para o América. Eu estou inventando aqui, porque eu nem tenho essa informação se o América recebeu incentivo para ganhar do Bahia, tá? Sei que o Di Lopes, o humorista, falou que ia pagar para fazer um pix de 50 mil, eu acho que fez pro Renato. Mas, ele até publicou, ele publicou como é que chama? O extrato? O extrato? Não, o comprovante. Ele, tá aí, feito o pix, tal, 50 mil. E isso aí é para ganhar, não é entrega. Não é para entregar jogo. Que é isso aí, é o que hoje o Ministério Público de Goiás investiga com jogadores envolvidos, já foram banidos por conta de apostas, outros já foram suspensos e por aí vai. Qual a chance de você chegar perto do Filipão, cara? A pessoa não conhece o Filipão para falar um negócio, né? Márcio, você não conhece o Filipão, cara. A chance, se você falar assim, Filipão, você vai ganhar os 20 milhões. Você ia arrumar uma confusão com esse cara, velho. Um amigo meu, Guilherme, muito bem sucedido na vida, muito inteligente, um cara muito sério. Você é muito bem relacionado, né? Graças a Deus. Você é muito bom. Graças a Deus. Desse menino Tirando você, o resto graças a Deus, eu tô muito bem relacionado. Dodô andando no jet set. Aqui, esse amigo meu, bom demais. ele me ligou ontem, depois do jogo. Você vai fazer domingo pra e comer ele lá. Cravou que o Atlético vendeu o jogo. Eu falei assim, fulano, para com isso, cara. Para com isso. Você bebeu? Ele falou, não bebi uma gota. Eu acho que ele tinha bebido, não é possível. Eu falei, para com isso, cara. Você imagina que amanhã alguém comprova, ou o Flamengo, ou o Vasco, eu tô falando do Atlético porque foi o caso de ontem, que o presidente do Atlético está envolvido num negócio desse, ou que o dono da SAF está envolvido num negócio desse. O cara tem um nome, tem 1 bilhão de empresas, gente. Isso não existe. Não existe. Então, uma teoria maluca, né, de que um clube faz acordo com o outro para perder, para não sei o quê. Isso envolve gente demais. O que você vai fazer para comer domingo? Não te posso contar, hein? Não? Não. Nem fui convidado. Ô, seu Porto, eu vou levar meu violão pra fazer blém. Tá a tarde inteira na cabeça. Nossa, ninguém merece. Quando eu cheguei aqui na rádio, e aí tava o Raj ali em cima, com a esposa, a filhinha, o Gilbert contando um assunto super sério, e o Bob blém. Só que como eu cheguei depois, eu não pude criticar, né? Mas minha vontade é falar assim, ô Bob, a galera tá conversando, para de blém. O assunto era seríssimo. O Gilbert estava dizendo como é que ele ensina a filhinha dele a gritar galo. Uai, isso é sério demais, velho. Isso é seríssimo. É isso mesmo. Desde cedo. Tá na hora das manchetes, então. Quer decolar na sua história, assim como o Célio, aluno da Cruzeiro do Sul Virtual, que conquistou a sonhada promoção através da graduação? Então garanta sua matrícula grátis, mais cursos a partir de R$ 95,00 por mês. Hora de decolar na sua carreira com a Cruzeiro do Sul Virtual. Inscreva-se agora em cruzeirodosulvirtual.com.br. Aqui, manda mensagem pra gente, fala o que você achou do campeonato. Caiu quem tinha que cair, ganhou quem tinha que ganhar, ficou bom pra todo mundo, teve alguma injustiça, né? Eu sei, muita gente mandou mensagem hoje falando
Aliás, já tem um tempo falando, mas se o Galo não tivesse perdido pro Curitiba, se o Galo não tivesse perdido pro Vasco, mas perdeu. Nossa, imagina então o Botafoguense. Imagina hoje o Botafoguense com 13 pontos. Se o Botafogo não tivesse perdido. Se o Botafogo não tivesse perdido. Se o Botafogo não tivesse perdido. O Botafogo tá assim, né? Então, assim, você gostou do campeonato? Você achou que foi legal? Foi emocionante? A última rodada foi super emocionante. Foi muito legal. Apesar de, assim, o campeão estava praticamente definido, mas aquela viradinha ali na zona de rebaixamento, né, e na parte de cima da tabela, falando sério agora, foi bem divertido. Agora, quero saber da sua opinião. Então, 99316-9898, 99316-9898. Só para lembrar você o seguinte. Já mandaram, você já pediu no 99316-9898. Tem aqui o Marcos Miranda do Corel. Fala. Aí ele falando, o torcedor que acredita que o clube para o qual ele torce aceita negociar resultado de jogo não merece ser chamado de torcedor e deveria ter vergonha de defender tal tese para justificar o seu fracasso. Marcos Miranda do Corel. Isso aí. Ô Marcão, acho que você está certo, sabe por quê? Também acho. Porque se o torcedor tem essa certeza, eu acho interessante que algumas certezas e algumas verdades absolutas no futebol, elas viram aquela efervescência de coletiva, né? Um começa a falar, aí o outro fala do outro, aí você discute no bar, você escuta, e aí começa aquela marolinha virar um tsunami e o negócio vira verdade. É o comportamento Eu da queria massa. saber, vocês que têm certeza que o time vende, prova ou mostre. Porque se ficar nesse achismo, eu acho que vocês estão gostando de um esporte, vocês estão apaixonados por um time que sabe que é falcatrua. Olha que doideira. Não seria muito burrice Como você é que esse cara amar... compra a camisa? Porra, bicho, eu Como é amo que ele meu vai ao time, estádio? mas aquele meu time vende resultado. Acreditando que o time dele pode fazer um acordo pra perder. Você gasta seu dinheiro, você gasta seu tempo, você tira dinheiro, às vezes, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, pra poder consumir produto. E no final você fala assim, ele vendeu. Porra, mas é de uma burrice? Eu acho muito doido isso. Então, se você gosta do esporte e ama isso, ô Bob, errado então é você, que você tá amando um negócio que é falcatrua. Agora sabe o que você Você vai tem amar? essa certeza só. O que você vai amar O que vai amar? O que vai amar? Se você conhecer um apartamento da Monterrey. A Monterrey Construtora tem apartamentos espetaculares. Acabou de entregar o Mondoro agora, um edifício sensacional. Tem outros empreendimentos que você pode procurar. Basta apontar a sua câmera aí para esse QR Code que está aparecendo na tela. Você vai conhecer os vários empreendimentos da Monterrey. E aí, se você está aí procurando um endereço para o seu sonho e qualidade faz diferença, procura a Monterrey. Você vai ver outros prédios na cidade, tem muitos bons prédios na cidade. Mas não deixe de ver os da Monterrey, porque aí se você puder escolher no detalhe, você vai escolher da Monterrey. Beleza? Depois você me conta se é a melhor ou se não é. Aqui, vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta. Manda aí a sua mensagem, quero te ouvir. O campeonato foi legal? Você curtiu? Ou não? Ano que vem vai ser mais bacana? Já está esperando o Campeonato Mineiro? A gente já volta. Daqui a pouco tem mais Filhos da Pauta. Filhos da pauta, filhos da pauta. Então é Natal. Você tá brincando, né? Não, canta outra música aí, essa aí não. Esse ano quero... Não, canta outra, cara. Tem outra. Adeus, ano velho. Não, vai ser essa, Rodrigo, pode deixar. Não quero lhe falar do que passou. Não vou de retrospectiva. Quero lhe mostrar o que vai ser. Um novo jeito de encarar a vida. Você vai mudar seu olhar, sintonizar só coisa boa. Traga o que faz bem e o que é melhor pra sua vida e transporte pra outras pessoas. Por mais que evolua o mundo e a computação, tem umas coisas que só nascem vindas do coração. Em sintoniza nossa rádio, web e televisão. E você vai entender que apesar de ter vivido tudo que vivemos, tem 98 mil motivos pra vivermos. 98 mil motivos pra vivermos com amor e paz. Você pode até dizer que a moda agora é viver só reclamando, mas se você virar na chave pode ver. Se você virar na chave pode ver que um ano novo vem.
rádio, na TV, no celular, onde quer que seja. Em 2024, a Rede 98 vai estar com você. Feliz Ano Novo! Tem 98 mil motivos pra vivermos. 98 mil motivos pra vivermos. 98 mil motivos pra vivermos com amor e fé. Rode tranquilo com sua CNH em dia. Levou multa injustamente e está com excesso de pontos na sua carteira? Você tem direito à defesa e a Facilita Brasil facilita tudo pra você. Envie um WhatsApp para 99452-5005 que a Facilita protocolo recurso sem complicação e ainda parcela tudo em até 12 vezes. Não perca sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. 99452-5005. Facilita Brasil, ajudando a garantir os seus direitos. Você precisa se informar, você precisa torcer, você precisa se divertir e você precisa de música. Se liga na programação musical da Rede 98, que tá totalmente nova para agitar o seu fim de semana. Do pop ao rock, clássicos e muito mais. Na moral. Rede 98, porque você precisa de música. Só na moral. Você vai mandar um SMS para esse número 40199 e cadastrar o CEP que você quer monitorar. Pode ser o seu, pode ser o da sua mãe, pode ser o da sua avó, pode ser o do seu trabalho. Não precisa ser nem na cidade onde você está morando. 40199, você vai mandar o CEP que você quer cadastrar. Já tá automático, você recebe as mensagens em tempo real. Vem chuva, vem granizo, ventos fortes, aquela coisa toda, o alerta em tempo real. Filhos da pauta. Filhos da pauta. Eu só quero falar uma coisa para vocês. Nosso FDP de VIP de hoje, nem sei o que eu posso falar dele, porque ele é uma parte tão grande da minha vida e me ensinou tanto, e ensinou tanta gente, inspirou tanta gente. E, bom, nós temos muita história para contar. Simplesmente estamos hoje recebendo uma lenda, Alberto Rodrigues. Que isso. Tem aplauso aí, por favor. Tá horrível. Obrigado, não tanto, Bob, não tanto. Não, Albertinho, eu vou te falar. É só mesmo muitos anos, né, de janela, aquela coisa toda, quando eu te conheci, garotinho ainda lá pro Mineirão, com seu pai, né, seu pai te levava lá pro Mineirão. Verdade. Depois vi você um pouco mais crescido, fazendo, né, tocando as suas músicas, tocando, guitarra. Era bacana, guitarra, né, e tal. E, tanta coisa. Uma vez que faz a gente rir. Tamo aí, tanta meu coisa, gente. Copa do Mundo. Quase que foi do Cruzeiro, né? Quase que foi o dono do Cruzeiro, né? Sou eu. São figuras realmente extraordinárias. Você que são figuras realmente extraordinárias. Imagina. Você é um grande ídolo. Demais. Eu tenho uma saudade muito grande, né? Quando você trabalhava. Eu me lembro daquele... Na Copa Libertadores, né? Quando eu narrei aquele gol. E você foi o cara que falou... Que era o repórter para falar o gol. Exatamente, eu era o repórter atrás do gol. Aí, né? Eu falava, nos gols do Cruzeiro, eu falava, pode vibrar, mundo azul. O Cruzeiro fez mais um. Fez mais um, exatamente. O gol de 97 do Olivelto, a ponta é sua? É ponta minha. É mesmo? É verdade, tá gravado. Os caras cortam, né? Mas se deixar rodar, então é o seguinte, estamos aqui, né? Depois de tantos anos, Tantos anos que eu trabalhei com seu pai, já tem mais de 20 anos que ele nos deixou, né? Mas... A inspiração continua, né? Está com a gente todos os dias. Nós temos muita história. Gente, nós temos muita história para contar hoje. Eu vou tentar falar o mínimo possível, porque é muita emoção. O destaque é o mestre. Ele é o mestre. Ô, Bob, eu nasci em Juiz de Fora, né? E comecei a torcer para o Cruzeiro por causa do Raul Plasma. Eu tinha 4, 5 anos, meu pai me trouxe a Belo Horizonte e nós fomos ver um jogo do Cruzeiro e Atlético. E meu pai, torcedor do Botafogo, quando os dois times entraram em campo, ele achou que naturalmente eu fosse torcer para o Atlético pela semelhança do uniforme. E aí ele virou para mim, Alberto, falou assim, para qual time que você vai torcer? Eu
Falei, pai, eu não sei em qual time que aquele moço joga, mas eu vou torcer para aquele moço estar lá com a camisa amarela, que era o Raul Plasma. E aí comecei a torcer para o Cruzeiro por causa da camisa amarela. Nas bancas de jornal aqui de Belo Horizonte, eles vendiam um cartão postal, Alberto, com o time do Cruzeiro perfilado e todo mundo lá de braço cruzado e o Raul. Essa é a minha primeira identificação com o Cruzeiro. E aí eu fui crescendo e tal, eu tenho que ouvir os jogos do Cruzeiro. Alberto Rodrigues, que foi quem mais me aproximou do Cruzeiro. Então, para mim, assim, é uma satisfação. Eu acho que de todos os programas que a gente fez nesse pouco mais de um ano, hoje é com certeza um dos mais especiais. Não tenha dúvida disso. Se o CJ está aqui, o CJ um dia saiu e foi concebido pelo 50% por Nirley Lopes, que é cruzeirense e que é fã de Alberto Rodrigues. Então, o pai do CJ hoje, com certeza, está muito emocionado. Eu aprendi a ser fã porque conheci o Alberto primeiro narrando, mas depois nós trabalhamos juntos, tivemos em alguns programas, na TV Alterosa por diversas vezes, e sempre me tratou com muito respeito. Então, a admiração vem do profissional, mas vai da pessoa também. Então, hoje eu sei que vocês têm histórias demais, você principalmente, história de vida com o Albertinho, mas hoje a gente está aqui do lado de uma enciclopédia. Vou contar uma história rapidinho, e aí nosso convidado depois vai nos brindar com as histórias dele. Das primeiras lembranças que eu tenho de vida, isso é muito engraçado, porque assim, muita gente me pergunta assim, quem que era o seu ídolo no futebol, quando você era pequeno e tal, tudo mais. Eu comecei a ir a estádio muito pequeno, com 5, 6 anos de idade. Aí meu pai já me levava. E eu ia com ele para a cabine. E na cabine, eles ligavam um fonezinho lá no canto da mesa. Ligavam um fonezinho, aqueles fonezão assim, parecia, né? A orelha do Mickey. E eu sentava lá, ficava desenhando, e ouvindo, e olhando para o lado. Eu costumo dizer o seguinte, os meus ídolos, na minha infância, não estavam no gramado. Os meus heróis estavam do meu lado. Então eu olhava para o lado, tinha o Willy Gonzer, tinha o Cafunga, tinha Roberto Abras, tinha Carlos César Pinguim, que aliás tem uma história engraçada, vou contar depois. Tinha meu pai e tinha Alberto Rodrigues. Que espetáculo. Entendeu? Que time, hein? Então eu cresci olhando para esses caras e dizendo assim, esses caras são meus ídolos. Né? Por quê? Porque eles transformam o que é uma coisa, uma disputa, digamos assim, numa forma de arte. Eles traduzem aquilo que está sendo feito numa forma de arte. Foi com gente como Alberto Rodrigues, como o Willy Gonzer, como o Milton Naves, como, enfim, tantos outros narradores e repórteres e comentaristas com quem eu aprendi essa profissão, que eu entendi o seguinte, o jogo no campo, ele dura, eu costumo falar sobre o gol, né? O gol, ele dura uma fração de segundos, é o tempo que a bola leva para cruzar a linha. Mas na voz de homens como esses, dura para sempre. Né? Então, Albertinho, te ver é bom demais e me faz pensar quanto eu andei para chegar aqui e no ombro de quantos gigantes eu estive para ter o privilégio de poder sentar aqui e falar bem-vindo, obrigado. Eu fico muito grato, né, e fico muito feliz em revê-lo, né, principalmente você, né, que a gente tinha muito contato, né, desde pequeno, né, e é filho de uma pessoa que eu amava, que era o Oswaldo Faria, né, amava como irmão, né, como conselheiro, tudo. O Oswaldo era dando as broncas dele para mim. Sim, Oswaldo. Para todo mundo. Né? Guilherme, né, tantas jornadas já fizemos juntos. Né, você quantos jogos, né? Um mandatário lá das mensagens do Cruzeiro. Legal. Então eu fico feliz em estar aqui hoje. Uma surpresa muito grande em ver meus amigos de tantos anos, né, de tantos anos. Só Cruzeiro Delivery, tá on para você pedir aquele rango 5 estrelas. Você é do time dos burgers? Tem a novidade, o burger do Raposão que tem pão, carne, queijo cheddar, bacon, onion rings e molho cabuloso. Se você preferir pizza, também tem aquela qualidade que você merece. Tudo na tabelinha que vai dar certo, tanto de pizza quanto de burger. Peça pelo iFood, Cruzeiro Delivery,
o delivery oficial do Cruzeiro Esporte Clube. Como é que começa a história do Alberto? Como é que o Alberto vira narrador? Como é que... O Oswaldo já me levou duas vezes para a rádio. Eu me lembro que eu comecei em Belo Horizonte, né? Já tentei várias vezes entrar em Itatiaia, não conseguia, tal. O Tancredo Antônio Naves me levava para lá, eu ficava... Aí o Januário uma vez levou, praticava aquele programa do sei o que dos esportes, é um pneu dos esportes. Eu e o Manuel Carneiro, Manuel era rapazinho ainda, né? Nós fazíamos o programa lá. Aí o Januário um dia me chamou lá, Alberto, nós não estamos com situação boa, tal. Você vai ter que sair da rádio. Isso foi no Balança, mas não cai. O rádio era no Balança, mas no edifício Balança, mas não cai. Né? Que vocês nem eram, acho que vocês não eram nascidos, evidentemente, na época. Eu certamente não. Não, mas não é o edifício na Avenida Amazonas? É lá na Amazonas. Esquina com Tupis? Isso. A gente trabalhava lá naquela época. Eu estava lá nem ganhando lá, eu estava fazendo... Eu tinha 20 anos de idade, aquela coisa toda. Quando ele me chamou lá, e até chorei. Porque eu tinha uma vontade grande de ser narrador de futebol, narrando futebol. Porque eu comecei narrando futebol quando eu era criança, fazendo meus jogos de botão, né, com a minha mãe, Dona Exilda, Deus a tenha. Ela falava com as vizinhanças, com as comadres dela, esse menino vai ser locutor esportivo, radiador, fala radiador. E foi mesmo, graças a Deus fui, comecei na Rádio Embiara de Araxá com 15 para 16 anos. Quando meu pai voltou para Belo Horizonte com a família, né? Aí eu tentei aqui, tentei ali. Foi muito difícil naquela época, muito difícil. Mas aí apareceu a Rádio Minas. A Rádio Minas era uma rádio chamada Rádio Minas, emissora do lar. Ela não tinha futebol. Então eles fizeram lá um concurso para locutor esportivo. 200 pessoas apareceram para fazer o concurso, porque eles iam fazer uma equipe de esportes. Eu passei juntamente com o Paulo Roberto Pinto Coelho, que você lembra, que foi um grande repórter. Grande repórter. Não é? Grande repórter, já falecido. Uma das histórias mais engraçadas. E o Vicente Gomes, que depois foi trabalhar no estado de Minas. Né? E começamos aquela equipe lá, fazendo jogos em 1962. Eu tinha até um salário, mas não recebia até hoje, né? Aí o Oswaldo estava na rádio, o Oswaldo já estava na rádio, no comando da rádio, da Itatiaia, e ele me ouviu a equipe, então me chamou para lá. Eu fui, então, o Oswaldo me chamou. Em abril de 1963, eu entrei na rádio Itatiaia. Eu era o 5º locutor, tinha vários na minha frente e tal, muitos locutores famosos, Valdir Rodrigues, aqueles caras todos famosos, Geraldo Augusto, que já falecido há muito tempo, o Jairo, que eu esqueci o sobrenome dele. Lima? Não, o Jairo Anatolio Lima foi depois que ele foi para Itatiaia, muito tempo depois. Então foi ali que eu comecei a minha vida de narrador esportivo. Eu tentei, por exemplo, na rádio Jornal de Minas, uma vez, tentei lá, o comandante lá do Jornal, do Jornal de Minas, que fazia o jornal também, ou o Diário de Minas, não sei o que, era aquele que era um grande, era famoso da televisão, na Bahia, depois veio para Belo Horizonte. Esqueci o nome dele, rapaz, agora. Você me apertou. Nós estamos falando de cara de televisão, famoso lá em Belo Horizonte, ele é um cara famoso em Belo Horizonte, mas eu vou lembrar o nome dele. Tá. Ele falou, então faz um teste aqui, vamos fazer um jogo lá. Eu fui fazer um teste, fiz o teste como lateral, né? Como você já fez há muitos anos. Durante uma década. Aí chegou no final e falou assim, menina, me chamou de menina. Ó, não dá para você não, viu? Vai trabalhar em outro lugar, não sei o quê. Rádio para você não dá não. Eu devo ter ido muito mal, né? Eu queria ser narrador, não lateral. Aí aquilo ficou, né? Ficou na minha cabeça. E aí fui para essa rádio, passei, o Oswaldo me chamou a partir de abril de 63. Aí comecei a minha carreira na Rádio Itatiaia, né? Foi minha carreira. Exato, 60 anos. 60 anos. 60. Foi o seu Oswaldo que teve essa sacada de dizer assim, olha, vai ter um narrador que vai se identificar com a voz do Cruzeiro e vai ter um narrador que vai se identificar com a voz do Atlético. Foi ele que montou essa estratégia? Foi ele, o Emanuel e o Januário, os três, né? Montaram aí. Porque naquela época, quando eu estava na Itatiaia já pela segunda vez, né? Que eu depois fui para a Inconfidência. Sim. Fiquei quase 10 anos na Rádio Confidência.
O Jário Anatólio esteve lá comigo, o José Silvério, todos aqueles narradores do passado tivemos lá, né? Quando você chegou na Itatiaia, o Vilibaldo já tinha chegado? O Vilibaldo estava saindo da rádio, ele foi para a rádio, uma rádio que tinha depois... Capital? Capital, a Rádio Capital. Foi para a Capital. E aí faltava um locutor, eu estava narrando já pela Itatiaia. Em 78, voltei em 78, também com o convite do Oswaldo, porque a Itatiaia ia fazer a Copa do Mundo da Argentina, não tinha locutor. Eu fiquei juntamente com o Orlando José fazendo os jogos da Libertadores, Campeonato Brasileiro, que não pararam, esses campeonatos não pararam para a Copa do Mundo, continuaram. Então eu fiquei narrando, eu e o Orlando José, ficamos narrando os jogos. Então, a partir dali, que depois foi em 1982, não sei o quê, que aí houve uma reunião lá, Oswaldo, o seu pai, o Emanuel, para narrar jogos. Eu tinha mais coisa com o Cruzeiro, né, aquela coisa toda. Até o Cafum que entrou no meio, Bertinho, esse maraguelinho aí, daquele jeito. Continuei fazendo jogos do Cruzeiro já contrataram o Willy Gonza, já estava lá, o Willy Gonza vai narrar o Atlético. Foi um casamento que deu certo, né? E, aliás, foram 20 anos, né, que nós narramos juntos, né? Eu, o Cruzeiro, ele Atlético. Tivemos alguns entreveros no decorrer da coisa que eram normais, né? Às vezes o Willy Gonza queria narrar mais, eu queria narrar mais também. Então, dois gênios, né? Gênios. O Willy Gonza era um extraordinário locutor. Uma inteligência, uma cultura, um negócio. Mas isso é interessante. Ele me chamava o jovem repórter. Ele é magnífico. Ele era sensacional. De todos os tempos, para mim, é um dos grandes. E é engraçado, me confirma essa história. Porque essa história, durante muito tempo, ficou uma certa lenda, assim, que o seu Oswaldo contratou o Willy Gonza, porque como já tinha um bordão ali, Willy, não sei o que, por causa do Vilibaldo, ele falou, pô, o nome é parecido. Então, para manter aquilo no ouvido de quem estava em casa, ele contratou o Willy Gonza, para chamar de Willy também. Uma das coisas que eu também falei com eles, né, que, o Willy é um grande locutor, está no Rio de Janeiro, né, lá, não sei se você estava bem lá no Rio de Janeiro. Já é bom, porque é Willy. O Willy saiu, né, para outra rádio, vai entrar o Willy de novo. Então foi ótimo, foi sensacional. Que marketing. A audiência da rádio. Sensacional. Olha, esses caras estavam inventando a forma de fazer o negócio. Sim. Né? Por isso que eu digo, cara, assim, quando eu penso assim, quem eram os meus heróis na infância, eram esses caras, entendeu? E olhar para o lado e ver aquilo sendo feito. Né? Obrigado a todos que participaram no youtube.com/98live. E se você quiser saber mais notícias, vai lá no Instagram, tanto Galo na Rede ou Cruzeiro na Rede 98, Galo na Rede 98, notícias, bastidores, entrevistas exclusivas, promoções incríveis, tudo o que você precisa saber. É Galo doido? É Galo na Rede 98. É cabuloso? Aí tem Cruzeiro na Rede 98. Obrigado. Albertinho, eu deixei no outro bloco essa pergunta. Uma das coisas que me deixava impressionado e que me fez admirar demais a forma como você narrava jogo é que desde pequeno eu olhava e falava assim, ele grita o gol diferente. Em vez de berrar e tal, não sei o que, ele fala, a bola passa, é gol, 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 gol. É um negócio, é uma marca. Como é que surgiu esse negócio? Surgiu, eu estava conversando com o Vinícius lá fora, eu tinha até feito um pensamento errado. Foi em 1974, estava na Rádio Confidência, naquela época eu era o narrador principal da Rádio Confidência, porque o Jário Anatólio estava na Itatiaia. Então eu fiquei como o Sérgio Ferrara era o comandante, nosso comandante, aquela coisa. Então eu fui narrar a decisão de 74, Atlético Cruzeiro. 2-1 para o Cruzeiro. O Cruzeiro marcou o primeiro gol, o Atlético empatou com o Dario e o Cruzeiro desempatou com Palinha. Foi Palinha. Aí eu fiquei tão emocionado, aquela coisa e tal, que eu já era, lá dentro eu era Cruzeiro, mas por fora eu era neutro, profissional. Aí eu comecei na Rio com gol, e fui, e aquilo ficou. Uns acharam bons, bem bom, não sei o quê, outros não. Então, aí eu continuei indo, porque eu acho que eu era o único no país que falava assim, gol, 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 né? Isso acontece muito na Argentina, por exemplo, aqueles grandes narradores do rádio da Argentina, tem aquele negócio do gol, gol, gol também, entendeu? Então, foi ali aquele golaço do Palinha, né, que nos deixou
esses dias atrás aí, um golaço de cabeça, uma cabeçada sensacional, marcou o gol. Eu fiquei tão entusiasmado, emocionado, né? Porque foi realmente um jogo de 80 mil pessoas no Mineirão naquela época. Um artista. Grande Palinha, né? Que saudade. Sensacional. Conversei essa semana com o Joãozinho lá nos Estados Unidos, conversei com o Raul. Os antigos companheiros estão sentindo demais, grande perda, né? E quantas alegrias que o Palinha deu pra gente. Roberto, queria te perguntar qual foi o gol mais sensacional que você narrou. Eu gosto demais, os 2 gols do Cruzeiro que mais marcaram a minha vida, 97, a final da Libertadores, gol do Elivelton, e o gol do Giovani contra o São Paulo em 2000. Para mim foram os 2 gols mais emocionantes. Mas e para você com o microfone na mão? Também você está certo, eu tenho muito esses 2 gols como os grandes gols da minha carreira. Aquele do Giovani, né? Foi sensacional, porque nós estávamos chegando já no final do jogo, né? 43 minutos, 42 minutos, segundo tempo, né? Aquela arrancada sensacional do Giovani, né? Deixou batido o adversário na corrida. O cara agarrou ele. Rogério Pinheiro, eu falei, falta e vai ser expulso, porque foi o último ano. Aí ficou aquele negócio de quem que vai bater, se era o Ricardinho, se era o Miller, não sei o que e tal. Aí o Giovani apareceu. Aí ainda falei que essa frase aí ficou... O pessoal sempre fala isso aí, quando nós relembramos aquele gol, né? Miller o aconselha. Miller fala qualquer coisa com o Giovani, né? Miller o aconselha. Aí é Giovani que vai cobrar. E bateu, e foi o gol. Aquele foi o gol realmente... Muita gente me fala, Alberto, eu sou cruzeirense por causa daquela sua narração, por causa daquele gol que você narrou do Giovani. Muita gente me fala isso, né? Quando me encontra aí as pessoas mais velhas e tal. Então aquele foi realmente sensacional. Um que eu falei aí, já comentei com vocês, porque o Alex, né, do Alex de calcanhar, né, no Maracanã, né? Maracanã cheio. Na Copa do Brasil de 2003, né? Isso, 2003, de letra. Meteu de calcanhar, um gol maravilhoso. E o Alex, naquela oportunidade, para mim era o maior jogador do Brasil em atividade, né? Sensacional. Eu fiquei tão emocionado que eu falei aquela frase, né? Eu me ponho de pé para aplaudir esse gol, monumento maior do futebol. E para o Alex você também utilizou, como você o chamava de talento azul, me lembro de 2003 no gol contra o Fluminense. O goleiro era o Kleber, que inclusive jogou no Atlético. Quando o Alex dá aquela cavadinha, você utiliza o fantasmagórico, demais, golaço. E o Cruzeiro já era campeão. Quer dizer, 4-1, o time é campeão, antes do campeonato terminar, aí o pessoal não joga mais. O Cruzeiro arrasou o Fluminense, venceu de 5-2, e meteu de 7-1 no Bahia, né? 7-0, não sei, no Bahia, no jogo seguinte. Então foi sensacional. Esse do Giovani ficou na história mesmo, né? E o Elivelto na final do Libertadores? O Elivelto também foi sensacional. E como é que o coração consegue narrar com essa... Nossa Senhora, porque o jogo estava difícil, né? Demais. O Dida fez uma grande defesa, né? Isso. Aí o Pinguim... O Cruzeiro não perde mais, ficou aquele negócio, foi um negócio sensacional, lá de fora da área, né, ele perde direita, ele bateu de perna direita, ele era um ponto esquerda, estava na direita, falei tal, e a outra narração foi do nosso querido Bob Faria. Lembra da ponta, Bob? Lembra da ponta? Lembro exatamente a frase inteira, mas eu, quando era gol do Cruzeiro, eu costumava falar isso, pode vibrar, mundo azul, Cruzeiro... Eu tinha um bordão para o Atlético também, tinha um bordão para o América. Era uma... Todo mundo no rádio, né? Tinha essa coisa de ter uma marca e tal. Hoje em dia as coisas vão se moldando um pouquinho diferente. Eu estava lembrando aqui, nós fizemos... A minha primeira Copa foi em 94, nos Estados Unidos. E fizemos a Copa do Mundo de 98 na França. Na França. Aí eu não sei se você lembra o que aconteceu depois do jogo da França. Porque eu era o cara que pilotava a van da rádio. E o Brasil perdeu e tal, estava todo mundo de cabeça inchada. E eu perdi o carro no estacionamento do Stade de France. Aí você imagina o seguinte, eu andando na frente tentando achar o carro, e aí tava Alberto Rodrigues, puto da vida, Vili Gonzalez, puto da vida, Roberto Abras, puto da vida,
Sou Oswaldo Faria, puto da vida, todo mundo andando atrás de mim em fila. Perdeu o carro. Eu falei assim, meu Deus. E todo mundo já estava com fome, né? Com fome, a gente saía dos estádios com fome. Isso que ano? 98? 98. Ou seja, desde lá, Gui, problemas com carro, né? Existe, Hein? Esquecer de abastecer, pneu que fura e ele ainda não tem uma step. carteira internacional. Mas O Brasil perdeu a Copa e o Bob perdeu o carro. O Bob era tranquilo, ele não, o Oswaldo xingava ele assim, mas não estava nem aí, ele não respondia, ele era uma tranquilidade. A gente sabia. Ele era tranquilo. A Aí gente- dirigir para tudo, ele era tranquilo. Mas ele que eu conhecia tudo, né? No volante lá era ele mesmo. Né? Mas a gente sabia, né? Você falando assim, ele era muito rígido assim, mas ele era rígido para a gente fazer as coisas de uma forma melhor. Quantas broncas já me deu, já me Nossa, dava. eu tenho muito orgulho Senhor. disso, porque ele não me poupava, não. Ele falava aquilo que ele queria de certo. De certo. E a gente tinha que agradecer. Ele não estava chamando atenção, como o Emanuel várias vezes também já me chamou atenção. Isso, não pode falar, isso, você falou isso, não pode. Tá sendo, não vou falar mais. Então. E foi assim que nasceu o Terrível, Oswaldo? Terrível, nasceu terrível, começar a falar terrível, nasceu, né? Igual os apelidos, né? É duro, Oswaldo. É duro, Oswaldo. É que ele fala até hoje, minha netinha, a Jojo, fala isso. Ei, vovô, é terrível, hein, Oswaldo? Isso era quando o jogo tava ruim, né? O jogo tava ruim. Tava ruim, né? Aí, Às vezes eu então comentar, eu entrava nos comentários dele, uma vez ele falou, comentário esse aqui sou eu, viu? Então você tá certo. É duro. Brincadeira. Sabe o negócio? O meu primeiro jogo, porque assim, eu fui fazer o sorteio da Copa do Mundo em 93, em Las Vegas, traduzindo ali, fazendo, e quando voltei, já fazendo o Campeonato Mineiro de 94. E aí eu fazia plantão, fazia não sei o que e tal. Meu primeiro jogo como lateral, não era nem lateral, era volante. Né? Tinha o Roberto, tinha o Pinguim, eu era o repórter volante. Tinha o Mauro Neto e tal, os caras mais. E aí, meu primeiro jogo foi um Atlético Cruzeiro. Então, eu olhei para o lado, estava Vili Gonze, Alberto Rodrigues, Oswaldo Faria, Cafunga, Roberto Abras, Carlos César Pinguim e eu. Eu assim, meu Deus do céu, não posso fazer merda. Se eu fizer merda aqui, né? Olha os caras que estão aqui. E eu lembro até hoje, depois da minha primeira entrada, Albertinho Rodrigues falando assim, ó, menino fala para fora, tem que incentivar, que ele fala para fora. Até hoje eu me lembro disso, dessa história. Eu ganhei uma confiança com aquelas palavras, Albertinho. Inacreditável. Era um time que tinha uma... Isso era aí que eu queria chegar. Era um time de fominha, né? Todo mundo era fominha. Né? Não, por isso que a audiência da rádio era sensacional, né? 98%, que era um troço terrível. Terrível. E ele tem os... Além do terrível, é cercado, bloqueado, marcado, tem o bola em jogo, alegria do povo, começa o espetáculo no Mineirão. Como que surgem os apelidos? Talento Azul, Mosquitinho Azul e outros tantos. Mas de repente aparece, né? Então, Nunca levou pronto? Nunca? Não, às vezes mas quando eu vou falar isso aqui, eu notava, né? Para não esquecer depois e tal. Foi muito. Chamava, o cara quando jogava bem, eu chamava Tanque Azul, não sei o quê. Os mais antigos, o bailarino e tal, não sei o quê, foi você que batizou, não? Tipo, quem? O Joãozinho. Joãozinho? Joãozinho eu chamava de Joãozinho Travolta. Travolta. Era a época do João Travolta dançando e driblando. Então, para mim, ele driblava dançando, né, o Joãozinho Travolta. Era o Joãozinho Travolta. Então, ele gosta muito de mim, o Joãozinho, ele me adora. Quando eu fui aos Estados Unidos, tem uns 4 anos, ele foi lá me visitar, levou camisa para mim, não sei o quê. Me dava camisa, ele me adorava. Né, vou te fazer uma pergunta dificílima agora. Qual foi o maior jogador do Cruzeiro, na sua opinião? Estamos falando de Joãozinho, você narrou dezenas de gols do Fenômeno, Tostão, Dirceu Lopes. E aí, Alberto? Eu acho que... Alex. Eu acho que o grande jogador, completo jogador para mim, o Messi daquela época, para mim, era Tostão. Tostão era magnífico. Ele tinha... Sei lá, ele pegava uma bola, ele levantava a cabeça, sabia onde que chutava a bola, uma bola longa, marcava gol, driblava, fazia tudo. Tostão, para mim, foi
um craque. Ele não foi mais para frente porque teve aquele problema no olho, né? Você vê que ele disputou uma Copa do Mundo, um problema no olho. Não tá. Depois foi para o Vasco, já não piorou. Acho que o problema dele não deu certo. Mas no Cruzeiro ele foi fantástico. Para mim, ele tinha uma inteligência assim, extraordinária. Depois, para mim, foi o Dirceu Lopes. O grande jogador para mim, Dirceu Lopes. Não era aquele Tostão, né, que levantava a cabeça e dava mas era o driblador, marcava gols sensacionais. Naquele jogo contra o Santos, fez de tudo, marcou belíssimos gols. Então era extraordinário também o Dirceu Lopes. Para mim foi o segundo. Para mim o terceiro foi o Joãozinho. Para mim, o Joãozinho jogou, era fantástico para driblar. Tinha dia que não jogava nada. Eu não vou falar que o Ronaldo, o Fenômeno, seja aí o quarto ou quinto, porque ele jogou pouco no Cruzeiro. Ele apenas começou. A grande Ronaldo Fenômeno foi na Europa, né? Nos times que ele jogou. Mas quando ele começou no Cruzeiro, ele é fantástico também. E o Alex entra no seu. E o Alex no também seu foi aquele. O Alex foi praticamente um ano só, né? Um ano e pouquinho, né? Foi realmente fantástico. Foi tido como o maior jogador do Brasil naquela época, né? Fazia gols maravilhosos, driblava, era um jogador. Nossa. Ele queria jogar bola. Tem uma pergunta, então. É Natal. Não, tinha jogadores extraordinários. Você falou Nelinho. O Nelinho batia uma falta, gente. Era um troço sensacional, né? De curva, fazia assim, a bola entrava. Você falou de jogador para ele. Aquele futebol da década de 60 era maravilhoso também, maravilhoso. O time do Cruzeiro jogava por música, né? Era mais legal narrar aquele tipo de jogo, porque era um jogo um pouco mais lento, um pouco mais artístico, digamos assim, e hoje é um jogo de muita velocidade, de muito embate físico, de muita... Era mais legal narrar aquele tipo de jogo? Era mais fácil narrar, né? Porque você não tinha que dar tanta velocidade também na narração, como é hoje. Hoje a intensidade é muito grande, né? Qualquer tipo de jogo que você tem hoje aí, você tem que ter intensidade também. E como a gente vai envelhecendo, aquela coisa toda, né? Fica pior pra gente, né? Mas quando você está com a garganta boa e está bem de cabeça, né? Para você narrar um jogo é a coisa mais... que eu gosto de narrar, que para mim é uma melhor coisa... Uma das melhores coisas do mundo para mim, né? É diferente, mas fazer uma transmissão. Por isso que eu já estou aí, mais de 60 anos, né? Narrando futebol. E nós temos que acabar, mas eu quero narrar o gol, hein? Então agora. Do Guilherme, do Bob e do CJ. Vai narrar o gol. Bola em campo, alegria do povo. O CJ vai marcar o gol? Como é que pode pro CJ, camisa 10 do time. Vai. O Bob é o goleiro. Se quiser. No único jogo que a gente ganhou do Skank, foi ele que fez o gol da vitória. Então aí sim, hein? Mentira. Teve mais. Pode, deve. Muito bem, decorridos 4 minutos, etapa complementar. 0-0 o placar, atenção, prepara-se o goleiro, prepara-se para lançar a bola à frente, vai tentar agora na direita, Guilherme domina, retorna a bola agora para o goleiro Celeste, dominando agora na intermediária, Bob Faria, vai tentar o chute, ainda Bob, põe a bola na marca, atenção, vai bater de perto à direita, bateu o tiro de meta, lançamento agora longo para Guilherme pela direita, dominou Guilherme, até tentou o passe, CJ está pedindo bola agora pelo comando, lançamento é feito para CJ, dominou, passou, penetrou, perigo, invadiu, driblou, vai chutar pro gol, chutou, a bola passa, golaço, 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 golaço! CJ, zerou a vida, CJ! Zerei a vida! Pô, Betinho, cara, muito obrigado. Eu que obrigado, agradeço, de coração mesmo. Uma noite bacaninha. Eu já fiz algum podcast por aí, mas esse de hoje foi talvez o mais interessante, mais bacana. Muito obrigado. Poxa, você... Volta a hora que você quiser, por favor. Encontrei com pessoas maravilhosas, como o Guilherme. Muito obrigado. O Guilherme às vezes, já chamou minha atenção, né? Foi o negócio do Guilherme xingava todo mundo, também. Do lateral direito do Cruzeiro. Como é que chama aquele lateral direito do Cruzeiro? Jonathan? Era o Vitor, não? Quem que era? Puxa vida. Quem? Ele não gostava de jogar em Sete Lagoas, não, né? Tinha jogo em Sete Lagoas, ele estava contundido. Aí eu falei isso no ar umas 2 vezes, ele achou ruim, ele foi no Guilherme. Né? Manda, ele tem que falar que. Como é que para desmentir isso aí, né? Eu fui obrigado a falar na Rádio Tatiaia. Quem era? Michael não? Era o Michael não?
Não, era o Jonathan. Ele estava em 7 de agosto e tinha qualquer coisa que ele não gostava de ir lá. Aí ele falou, o Guilherme era o profissional do Cruzeiro na época, né? Falou com ele, o Guilherme foi para a Rádio, o Alberto tem que falar que isso aí é desmentido. Ele não queria correr perto do alambrado, não. Foi aquele bons tempos. Bons tempos, Alberto. Que prazer. Que pena. Que pena. Vocês continuem brilhando aí, viu, gente? Obrigado. Fazer esse, um novo futebol. É muito interessante isso que vocês estão fazendo aí. Muito obrigado. Bacana. Aprendemos tudo com gente como você. Os mestres. Os mestres. Boa. Beijo. Tchau. Claro apresentou Filhos da Pauta.